O que você acha que mais tem feito o seu canal dar certo? Porque assim, canal de finanças tem pra caramba, né? Hoje em dia tem de monte. O que você acha que é um diferencial, assim, que você acha que faz a galera gostar muito do seu canal? Eu acho que eu falo a verdade, porque no mercado financeiro a maior parte das pessoas tem conflito, né? E eu, por ter a plataforma e não aceitar patrocínio, então eu não tenho propaganda nenhuma. Eu posso falar o que eu quiser. Tá. E daí acho que todo mundo tem rabo preso com algum pedaço. E aí eu não tenho rabo preso com nada. Mas você tem um linguajar também bem... tá nem aí, né? Tipo, você fala mesmo, não tem aquelas papas na língua, aquelas frescuraiadas, né? Meu público é muito tranquilo, assim, é uma galera que também não tem muita frescura. Então a gente fala diretão e é tranquilo. Acho que é só isso. Acho que é o grande... Eu não acho que eu sou muito carismático nem nada. Acho que é mais o jeito mesmo. Direto e reto, né? Vai direto no assunto, tá? E você teve educação financeira na escola? Não. Não? Na minha época não E o existia. que você acha desse ponto no Brasil? Cara, acho primordial, cara. Acho que teria evitado boa parte dos problemas que o Brasil tem, assim, porque a população brasileira ainda vota muito pela fome, né? E aí acho que essa ameaça ela assumiria se as pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência. Ela não ia assumir completamente, porque muita gente não é porque não tem educação financeira, porque realmente não consegue um emprego, não consegue se colocar, nasceu numa região muito pobre mesmo, mas o Brasil já não é mais um país tão pobre quanto era na década de 70, né? A gente tem índices de desenvolvimento bem melhor do que antes e ainda assim a gente tem uma população com 70% endividada. Então você pensa, a gente é a nona maior economia do mundo, né? Não estou dizendo que daria para todo mundo ser rico, não estou dizendo que o Brasil dá oportunidades para todo mundo, porque eu não sou hipócrita nesse nível, mas eu acho que daria para a gente ser menos ferrados, sabe? Acho que não incrível, mas daria para a gente ter uma população menos ferrada, porque hoje boa parte do dinheiro que o brasileiro ganha está indo para pagar juros de banco, né? Então um cara escraviza a vida dele inteira em troca de juros de banco. E a educação financeira é fundamental para gerar essa chave, né? Para mudar isso, assim, ó, é só para fazer o cara não começar a vida dele comprando uma moto ou um celular para impressionar a gatinha. Só isso ele ganhou 7 anos de vida. Imagina. É 7 anos de vida. Mano, e aquele negócio que eu perguntei aqui da escola, né? Como se você teve educação financeira ou não. Tem algum vídeo que você fala sobre TDAH. Você tem TDAH? O que é TDAH? E isso atrapalha de alguma forma na sua vida ou ajuda de alguma forma na sua vida? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu fui diagnosticado com TDAH num nível muito alto desde que eu era moleque, assim. Então, dei sorte de estudar numa escola que tinha uma professora atenta e percebeu que eu tinha algum problema ali. Ainda mais antes, né? Hoje todo mundo já tá mais de olho em um monte de Agora coisa, todo mundo né? diagnostica menino com todo TDAH mundo tem, né? rapidão, mas Nível na minha 1, época né? era muito incomum, assim, de diagnosticar. E aí eu dei sorte que uma professora olhou e percebeu que tinha alguma coisa errada. A Glória, minha professora do pré. E daí ela olhou e percebeu que tinha alguma coisa errada, me mandaram para psicóloga e deram o diagnóstico. Na época, comecei a fazer o tratamento ali, atrapalha muito a concentração, o foco, né? Eu sou muito agitado, eu não consigo ficar quieto. Só se eu tiver dopado para ficar quieto, senão eu não fico. Sou muito agitado. E daí você tem alguns problemas com isso. Se você cresce com TDAH e sem diagnosticar, você tem uma maior tendência a abuso de droga, de alcoolismo, de atos irresponsáveis, né? Então, beber e dirigir, tomar decisões premeditadas sem pensar, né? Sem premeditar ali. Então, é uma coisa que pode agravar muito, é uma inconsequência muito grande. Quem tem TDAH, não é nem a pior característica que se diz do TDAH é a desatenção e etc, né? Mas os impactos para a vida social, eles vêm muito mais do falar sem pensar no que está falando antes, de impulsivo, de perder as estribeiras ali muito mais fácil e fazer alguma coisa que não devia. Então, é isso que é o impacto mais severo mesmo, né, na vida, e o cara também não conseguir se concentrar para estudar para uma prova, alguma coisa. Então, tem um impacto, só que como foi meu diagnóstico muito precoce, e minha mãe era louca, né, doida ali dos livros, estudou muito e tal, ela conseguiu corrigir boa parte dos sintomas que eu tinha com tratamentos que não necessariamente a droga, né? O remédio ele ajuda muito, hoje em dia quase todo mundo toma droga para TDAH, é Venvanse e Ritalina. Eu não tomei droga durante muitos anos, só quando eu fiquei adulto, ali para os 25, eu tomei 2 anos de Venvanse e fiz um tratamento experimental e consegui parar. Então eu tenho TDAH. E sentiu mesmo uma melhora? Eu senti uma melhora do tratamento, né? Mas eu tenho TDAH ainda, não tem como sarar. Só que hoje em dia eu não sinto mais impacto quase nenhum. Eu tenho algumas coisas ainda, mas hoje em dia já não influencia mais na minha vida. Você consegue se concentrar para ler um livro, por exemplo? Eu sempre consegui. Porque minha mãe, é o que eu tô falando, desde criança foi me Já pegando correu ali. atrás. Então, na minha vida adulta, minha mãe
gostava muito de ler, meu pai também. A gente vai pelo exemplo, né, cara? Pais ficam tentando arrumar milagre, mas se você lê o dia inteiro, seus filhos vão ler. Meus pais liam o tempo todo, né? Então, eu boa. sempre li. Tá, e conta sobre a sua mãe, mano. Ela é falecida, né? É. Você era muito apegado a ela, né? Sou. Conta um Até pouco hoje. como que era a sua infância lá, o que que a sua mãe fazia, seu pai. E não teve uma história também de que tua mãe achou que você era um hacker, um bagulho assim, quando você era criança, um negócio assim? Quando eu comecei a trabalhar com internet, né, assim, trabalhar o caralho, né? Eu fazia servidor pirata de jogo. Eu era meio hacker, não, mas meio criminoso eu era mesmo. Mas com criança, eu não tinha noção de que pirataria era crime, né? Você explicar pirataria para uma criança é um negócio muito complicado. Então, eu subia um servidor de jogo ali e o pessoal jogava. Eu tinha que deixar o computador ligado mesmo, porque se eu desligasse, caía o servidor, né? Caramba. Porque um jogo hoje em dia, ele se hospeda num servidor profissional, fica lá ligado 24 horas e tal. Eu hospedei na minha casa mesmo com a internet. E daí, cara, quando eu abri o servidor, ele ficava lento, o pessoal reclamando, o pessoal gostava de jogar e tava reclamando. E daí eu falei, vou abrir um botão aqui, abrir uma conta no nome do meu irmão que já era maior de idade, falei, vou abrir um botão aqui pra vocês fazerem uma doação, eu compro outro computador e tá tudo certo. Aumenta a internet da minha casa. Esqueci de combinar com os russos, né? Não falei nada da minha mãe. Tá? Aí minha mãe tá lá em casa um dia durante a tarde, imagina, chega uma encomenda, uns computador na sua casa, e seu filho tá ali. A primeira pergunta da minha mãe, óbvia, né? Que toda mãe de periferia é a mesma, você tá roubando, né? Toda mãe de periferia, você não tá roubando nem envolvido com droga, não. Né? E aí minha mãe, a primeira pergunta que ela fez, você tá envolvido com droga? Eu, mãe, que droga? Eu não saio de casa, fico no computador o dia inteiro. Você tá envolvido com droga ou não? Ela, então você tá roubando. Era a segunda questão que ela colocou na cabeça. Aí eu dei um azar da porra, que no dia que chegou esses computadores, eu até expliquei pra ela, ela até entendeu mais ou menos o que eu tinha feito. Só que aí à noite, cara, tipo assim, um domingo, 2 dias depois, sei lá, passou no Fantástico. Piratas de computador, os hackers estão desviando dinheiro do banco. Na hora. Aí fiquei proibido de usar a internet por 30 dias e minha mãe achou realmente que eu tinha desviado dinheiro do banco. Queria ter competência pra isso, com hora dessa estava nem aqui. Mas não tinha essa competência, não. Só sabia criar servidor pirata de jogo. O que a sua mãe fazia? Minha mãe era fotógrafa. Fotógrafa? Minha mãe foi fotógrafa até da parada gay. É mesmo? Maluco. Caramba, e você falou que ela gostava muito de ler. Ou ela se especializou pra cuidar de você, dessa TDAH aí que você tinha? Não, minha mãe sempre gostou muito de ler. Meu pai e minha mãe até tentaram abrir uma livraria, quebrou, mas tentaram abrir uma livraria, chamava Brasil Café. E meu pai também, meu pai é designer gráfico, mas meu pai até hoje é vivo, meu pai lê o tempo todo, assim. Tipo, lá em casa, você vai em qualquer lugar, tinha livro espalhado, dentro do pote de açúcar, tudo. É livro. Então, bom, como eles né? liam o tempo todo... Ótima influência pra você, né? Aí foi uma boa influência. E como que você aprende hoje? Qual que é o método principal, tanto do passado, né, como você aprendeu até hoje, quanto hoje, assim? Qual que é o seu principal método de obter conhecimento e ficar mais inteligente e acertar mais nas coisas? HCC, é hora de cu na cadeira mesmo, não tem jeito, é estudando mesmo, até hoje do mesmo jeito. Você lê muito? Leio. Mas eu nunca fui de estudar coisa da escola, nunca dei moral, assim. Eu estudava as coisas que eu gostava e até hoje é do mesmo jeito. Eu tenho... O TDAH, ele tem um hiperfoco, né? Que é um assunto que você tem interesse ali. E daí o meu hiperfoco é no trabalho, então... Hiperfoco é que você consegue focar naquilo que te tá interessado. Normalmente todo mundo que tem... O autista também tem o hiperfoco, né? Eu não sou especialista em saúde mental, gente. Não sei muito sobre esses assuntos. Sei aquilo que... Mas vamos supor, você poderia ter um hiperfoco em dinossauros, daí você consegue ficar 24 horas estudando dinossauros, sem ficar com sono, sem nada. Então, quem é TDAH tem isso, quem é autista também. É uma coisa só, um monotemático. O meu é investimento, daí por sorte eu trabalho com isso.